Olá, pessoal! Nesta aula, nós vamos ver alguns percursos que nós podemos fazer em matrizes. Primeiro é percorrer uma linha. Então, isso daqui você pode trabalhar este problema aqui como se fosse um exercício. Então, eu vou falar o exercício e você pode fazê-lo, tá? De qualquer forma, eu no slide seguinte, eu já vou mostrar uma solução. Mas se você quiser, você pode, a cada enunciado desse que eu colocar, você pode tentar resolver e aí vai ficar como se fosse um exercício resolvido, ok? Então, o enunciado está pedindo para a gente fazer um procedimento que vai receber dois parâmetros, uma matriz de números inteiros e um inteiro que representa uma linha. Essa linha é a linha a ser impressa na matriz. Então, por exemplo, para a linha 2 deve ser impresso 789, porque a linha 2 você tem que imprimir 789. Se o inteiro passado por parâmetro fosse o 1, você imprimiria esses números que estão aqui na linha 1, ok? Bom, então como que a gente pode fazer isso? Eu criei aqui um procedimento imprime linha, ele recebeu uma matriz bidimensional de inteiros e um inteiro que representa uma determinada linha. Se eu quero imprimir todo mundo que está na linha 2, vai ser o elemento 20, o 21 e o 22 para essa matriz aqui. Bom, então eu tenho a linha fixa e a coluna varia. Então, o meu i, na verdade, ele é fixo. Ele é a linha. Eu não vou ter um for i, for j. Eu vou ter somente o quê? Um for j. Então, for j recebe 0. J menor do que match.getLen1. Então, peguei essa matriz match aqui. Pedi o tamanho da segunda dimensão dela. Então, primeira dimensão, segunda dimensão. Ok? E aí ele vai me retornar 3. Então, meu j tem que ser menor do que 3, j++. E aí, o que eu vou imprimir? Eu vou imprimir mat índice linha, a linha é fixa, ó, vírgula j. J é a coluna que eu vou variar. Então, ele vai imprimir 2, sempre aqui, e o j pode ser 0, 1 ou 2. Ok? Então, eu coloquei, ó, o usuário passou linha 2 e passou essa matriz por parâmetro. Eu venho aqui e imprimo o elemento 2, 0. O J meu está sendo representado por essa cor diferente. Então, sempre que eu tiver um J diferente aqui, eu vou pintar ele, ok? Próximo J, então o J agora vale 1, eu imprimo 8. Próximo J vale 2, e aí eu imprimo o 9, ok? Então, eu imprimi o elemento 20, 21 e 22. Essa é uma das formas, então, de você percorrer uma linha. Você poderia manter o for i, for j? Até poderia. Aí você teria que fazer se i igual a linha, você imprime. Só que é desnecessário, né? Para que você vai percorrer, nesse caso aqui, 9 elementos, quando você pode percorrer somente 3, mantendo a linha fixa? Próximo aqui, faça um procedimento que receba uma matriz de números inteiros e a coluna que você deseja imprimir. E aí você deve imprimir os elementos pertencentes a essa coluna. Então, por exemplo, para a coluna 1, você precisa imprimir esses elementos aqui, ó, 2, 5 e 8. Ok? Se você quiser tentar fazer, pare o vídeo. Se não, eu vou mostrar agora no próximo slide a solução. Então, eu tenho aqui um imprime coluna, mas aí o que acontece? Ó? A coluna agora, para mim, ela é fixa. Eu tenho que variar o quê? O i das linhas. Então, eu estou mantendo coluna fixa e vou variar o i. Então, for i recebe 0. O meu i eu estou colorindo
o quadro aqui que indica o valor dele. Então, o i vale 0. Eu vou imprimir o elemento 0, coluna 1, 0, 1, que tem esse valor 2. Próximo i, o i agora vale 1. Vou imprimir o elemento 1, 1, que é igual a 5. Próximo i, o i agora vale 2. Vou imprimir o elemento 2, 1, que é 8. E com isso nós conseguimos, então, fazer a impressão da coluna. Note que tanto nesse exercício quanto no anterior, eu não me preocupei em fazer um teste para checar se essa coluna é uma coluna válida, ou, no anterior, se a linha era uma linha válida. Você pode melhorar esse programa aqui fazendo isso, ou seja, você testa se coluna é maior ou igual a 0 e menor do que mat.getLen 1. GetLen 1 é o índice das colunas. GetLen 0 é o índice das linhas. GetLen 1 é o índice das colunas. Ok? Próximo percurso para a gente é percorrer a diagonal principal. Eu já coloquei aqui para você em destaque os elementos que pertencem à diagonal principal da minha matriz. Então, você precisa receber um procedimento que receba uma matriz quadrada de números inteiros e imprima os elementos da diagonal principal dessa matriz. Se você quiser tentar fazer, pode parar o vídeo agora. Se você precisa de alguma dica, eu coloquei uma tabela aqui contendo o i e o j, os valores para i e para o j. O primeiro elemento da minha diagonal principal é esse elemento aqui, e ele está na linha 0, coluna 0. Segundo elemento está na linha 1, coluna 1. Terceiro elemento, linha 2, coluna 2. Então, através dessa tabela, a gente consegue ver que os elementos que estão na diagonal principal são aqueles cuja linha é igual à coluna. Então, uma das possibilidades é eu fazer um for para percorrer todos os elementos dessa matriz, for i, for j, e testar. Sempre que o meu i for igual ou igual ao meu j, eu imprimo. Tá? Esta é uma opção válida, apesar de não ser a melhor. Por quê? Porque eu também posso usar deste jeito aqui. Ou seja, se eu tenho que imprimir 0, 0, 1, 1, 2, 2, para o caso dessa matriz, eu posso simplesmente variar somente o i e imprimir mat índice i, vírgula i. Então, para o i valendo 0 vai ser 0, 0, para o i valendo 1 vai ser 1, 1, para o i valendo 2 vai ser 2, 2. Então, rodando aqui, meu i vale 0 e ele representa tanto a linha quanto a coluna. E aí, eu imprimo o elemento 0, 0. Próximo i, o i agora vale 1. Eu imprimo o elemento. Próximo i, o i agora vale 2. E eu imprimo o elemento. Então, esta é uma forma de impressão da diagonal principal de uma matriz. Mais um exemplo para a gente é para você fazer um procedimento que receba uma matriz quadrada e imprima os elementos da diagonal secundária desta matriz. Essa matriz, então, é a nossa mesma matriz de números inteiros, mas agora é para imprimir os elementos da diagonal secundária. Esses daqui são os elementos da diagonal secundária, ok? Lembrando que para nenhum desses exercícios que envolve matriz, você vai poder fazê-lo sem estrutura de repetição, porque eu estou passando um procedimento e eu não sei exatamente qual o tamanho da matriz que eu estou recebendo. Por exemplo, eu posso chamar passando uma matriz 3 por 3? Posso, mas eu também posso chamar esse mesmo procedimento passando uma matriz 10 por 10, contando 100 elementos, ok? Então, se você fizer na mão, algo do tipo
0, 2, 1, 1 e 2, 0 na mão, não vale, não é uma resposta válida. Você precisa, de fato, utilizar a estrutura de repetição para que esse seu algoritmo possa aceitar qualquer tamanho de matriz. Se você quiser tentar fazer a partir desse ponto, pare o vídeo, senão, no próximo slide já vou começar a atacar esse problema. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui é uma tabela com os valores de i e os valores de j. Se você notar, o i começa valendo 0, o j 2. Aí o i vem para 1, o j 1. Quando o i vem para 2, o j vem para 0. Então, a primeira característica que a gente pode ver aqui, quanto que é 0 mais 2? 2. 1 mais 1, 1. E 2 mais 0, 2. Se você olhar, 0 mais 0 dá 0, 0 mais 1 dá 1, 0 mais 2 dá 2. Esse elemento está na diagonal secundária. 1 mais 0 dá 1, 1 mais 1 dá 2, elemento na diagonal secundária. 1 mais 2 dá 3. 2 mais 0 dá 2, 2 mais 1 dá 3, 2 mais 2 dá 4. Então, sempre que a soma dos elementos deu igual a 2, os elementos estavam na diagonal secundária. Essa é uma característica. Mas por que é igual a 2? Porque é uma matriz 3 por 3. Se fosse uma matriz 10 por 10, a soma dos dois índices daria 9. Então, sempre que a soma do i mais o meu j foi igual ao getLen, e aí tanto faz do índice 0 ou do índice 1, porque para percorrer diagonais, a matriz deveria ser quadrada, né? Então, se for igual a 5, o getLen do índice 0, eu vou fazer getLen menos 1 é 4. 4 é o maior índice que eu tenho. Você pode ver que o 2 é o maior índice que eu tenho, tanto para as linhas quanto para as colunas. Então, sempre que o i mais j for igual ao tamanho da dimensão menos 1, eu imprimo. Tá? Esta é uma das formas. Então, eu coloquei aqui for i for j, sempre que o i mais j for igual a mat.getLen índice 0, esse tamanho aqui, que dá 3, 1, 2, 3, menos 1 dá 2. Ok? Então, sempre que o i mais j for igual a 2, eu imprimo. Não gosto muito dessa solução, então eu vou apresentar uma outra. Se eu notar, eu tenho o i começa com 0 e depois eu incremento ele de 1 em 1. E o j? O j começa com 2, que é o 2? É porque eu tenho que começar da última coluna, tá vendo? Que nesse caso aqui é de índice 2. E depois eu venho decrementando. Então, eu incremento o i e decremento o j, sendo que o i começa do 0 e o j começa de getLen menos 1. Então, getLen de 0 ou getLen de 1, menos 1. Então, como que eu posso fazer isso? Vou ter aqui o i e o j, falo que o meu i recebe 0, o meu j vai receber o mat.getLen 1, que é 3. 3 menos 1, 2. Então, meu j começa aqui e o meu i aqui. Enquanto o meu i for menor do que 3, é isso que eu fiz aqui, e aí o meu i vai ser sempre mais, mais, e o meu j vai ser sempre menos, menos. Essa é a atualização. Então, dessa forma aqui, eu entendo que fica um pouco mais fácil até de entender, né, essa impressão. E também nós não precisamos percorrer todos os i's e todos os j's. Ok? Tem uma outra solução também que eu vou mostrar. Olha bem, eu posso calcular o valor do j como sendo 2 menos i. 2 menos 0 dá 2. 2 menos 1, 1. 2 menos 2, 0. Então, sempre que eu fizer 2 menos i, eu vou conseguir o índice do j.
Mas que 2 é esse? É o tamanho da minha dimensão menos 1. É o índice do último elemento. Porque se eu vou incrementar em 1 o valor da variável i, eu posso utilizar esse incremento com um sinal de negativo aqui para decrementar em 1. Né? E aí eu calculei o valor que antes eu representava pelo j no meu algoritmo, agora o j é calculado. Então, olha como ficou. For i recebe 0, e menor do que mat.getLen 0, i mais, não tem problema, porque eu vou percorrer diagonal, minha matriz, ela de fato é uma matriz quadrada. Se você quisesse, você também poderia testar. Se o getLen 0 for diferente do getLen 1, aí você lança uma exceção, que é um assunto que a gente não está tratando aqui, ou escreve na tela para o usuário, por exemplo, que ele passou uma matriz que não é uma matriz quadrada. Tá? Se o getLen 0 for diferente do getLen 1, o tamanho das dimensões são diferentes. Tá? Então, novamente, eu estou variando os i's, o i da linha, então vou imprimir essa primeira linha, depois essa, e o j vai ser calculado. É o mesmo getLen 0 aqui, que vai dar 3 menos 1 dá 2. Né? Então, meu j aqui vai ser 1, 2, 3 menos 1 dá 2. Então, esse getLen menos 1 vai me retornar 2. 2 menos o i. Então, vai ser 2 menos o 0 dá 2. 2 menos 1 dá 1. E 2 menos 2 dá 0. Então, rodando aqui, meu i começa aqui. O meu j, na hora de imprimir, eu vou calcular ele, deu 2, e eu imprimi o 3. Próximo i, 1, 2 menos 1 dá 1. Próximo i, 2, 2 menos 2 dá 0. Por essa aula é só isso mesmo. É bom que você comece a utilizar esses algoritmos para experimentar fazer coisas diferentes. Por exemplo, aqui eu estava imprimindo a diagonal principal, a diagonal secundária, uma linha, uma coluna, mas você também pode somar os elementos de uma linha utilizando um acumulador. Você pode contar elementos pares, você pode calcular média e etc. Ou seja, tudo que a gente já utilizou em outros exercícios, você pode fazer variações nesses daqui para que você consiga cobrir melhor o conteúdo, né? E explorar outros tipos de exercício também. Até a próxima aula.